Houve um tempo em que toda a humanidade falava uma só língua. E usou esse poder para construir algo que desafiava o próprio céu. Até que, num único instante, ninguém mais conseguiu entender o outro. Esta é a história da Torre de Babel. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé se multiplicaram sobre a terra. Todos falavam o mesmo idioma, com as mesmas palavras. E, migrando para o Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, a região da antiga Babilônia. E ali se estabeleceram. Foi então que tiveram uma ideia. Disseram uns aos outros: vinde, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E aqui está o ponto. Não era apenas arquitetura. Era um desafio. A unidade humana transformada em orgulho. Um monumento erguido não para Deus, mas para a glória do próprio homem, para eternizar o seu nome. O texto descreve então algo impressionante. Diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E observou: eis que o povo é um só, e todos têm uma só língua. E isto é apenas o começo do que farão. E veio o julgamento. Deus confundiu a língua daquele povo. De repente, ninguém mais entendia o seu vizinho. As ordens viravam ruído. A obra parou. E o que era um só povo se fragmentou em uma Babel de vozes. Foi então que se espalharam. Dali, aquele povo se dividiu por toda a terra. E o lugar recebeu o nome de Babel, ligado à palavra hebraica para a confusão. De uma só nação, nasceram os muitos povos e as muitas línguas do mundo. Mas essa torre teria sido real? A arqueologia mostra que a Mesopotâmia era cheia de zigurates, templos gigantescos em forma de degraus. O maior deles, em Babilônia, era chamado a casa do fundamento do céu e da terra. Muitos veem nele a memória por trás da história. E há uma figura ligada à torre pela tradição. Antigos relatos apontam o rei, Nimrod, o poderoso caçador, como o líder que teria conduzido a construção de Babel, em rebeldia contra o céu. Mas fica a pergunta: por que Deus se oporia à união e à conquista humana? As interpretações se dividem. Uns veem o pecado do orgulho e da autoglória. Outros, pura rebeldia. E há quem veja misericórdia, espalhar a luz para que enchessem a terra, como for ordenado desde o princípio. E Babel virou símbolo. Símbolo da arrogância humana. Dos impérios que se erguem alto demais. E o seu nome retornaria, séculos depois, como Babilônia, a grande imagem do orgulho e da queda, do começo ao fim da Bíblia. Mas há um belo contraponto. No Novo Testamento, no dia de Pentecostes, pessoas de todas as línguas, de repente, entenderam uma só mensagem. Onde Babel dividiu os idiomas, aquele dia os reuniu. Como se a história desse uma volta completa. A Torre de Babel nos lembra do que acontece quando o homem tenta subir ao céu pela própria força. Mas também aponta para o dia em que a divisão pode, enfim, ser curada. Se essa jornada te fascinou, se inscreve no Véu Sagrado e ativa o sininho. E me conta nos comentários, você acha que Babel foi castigo ou misericórdia? Até o próximo mistério.